Fala galera, nessa videoaula então vamos fechar as principais características e o contexto histórico do chamado período Renascimento. Bom, durante séculos, a única filosofia tolerada, ou seja, permitida na Europa Ocidental, foi a filosofia oficial da Igreja Católica, chamada de filosofia escolástica. Ela era baseada principalmente na adaptação que São Tomás de Aquino, no século XIII, tinha feito do antigo Aristóteles, daí o nome de filosofia aristotélica tomista, considerada por muitos como completa e perfeita. Os filósofos escolásticos consideravam a filosofia serva da fé cristã. A tarefa principal da filosofia seria compreender as verdades do cristianismo. Por exemplo, os escolásticos se esforçaram para encontrar provas racionais para a existência de Deus e da alma. Portanto, a filosofia escolástica estava longe de ser inimiga da lógica, embora também existissem correntes filosóficas que defendiam que as principais verdades religiosas só seriam alcançadas pelo misticismo. Não existia uma filosofia oficial renascentista. Entretanto, os pensadores renascentistas se identificavam com o chamado humanismo. Os humanistas eram, antes de tudo, defensores da visão antropocêntrica. Por exemplo, o filósofo italiano Pico della Mirandola escreveu o livro A Dignidade do Homem, cujo título já diz tudo, não é mesmo? Os humanistas se preocuparam em recuperar obras gregas e romanas antigas que tinham sido esquecidas durante a Idade Média. Também procuravam reinterpretar Platão e Aristóteles de forma diferente da filosofia escolástica. Para os humanistas, a filosofia escolástica preocupava-se com temas que não interessavam a vida humana na Terra. Eles ironizavam as questões filosóficas e escolásticas do tipo: bom, se os órgãos sexuais foram criados por Deus para que os seres humanos se reproduzam e os anjos não casam e não têm filhos, então qual será o sexo dos anjos? Até hoje, quem se importa com questões tidas como inúteis é acusado de discutir o sexo dos anjos. Bom, os humanistas do Renascimento se interessaram então pelos valores do indivíduo, de um modo completamente desconhecido na Antiguidade ou na Idade Média. Por exemplo, o filósofo humanista francês Michel de Montaigne escreveu um livro cujo tema era inédito na história da humanidade. O autor que reflete sobre a sua própria existência. Nos seus ensaios, Montaigne declarava que, abre aspas, estando desprovido de qualquer assunto específico, resolvi tomar a mim mesmo como objeto de estudo. Percebeu? Essa é que era a novidade. O sujeito descobrir que o seu eu individual forma um universo próprio, com suas próprias leis e que, de certo modo, está isolado do resto. O dramaturgo, ou seja, um autor de teatro, o inglês William Shakespeare, criou a personagem de Macbeth, que está cheio de remorsos por ter assassinado um amigo. Pede ao médico a cura para isso e o doutor responde: para este tipo de mal, o único médico capaz é o próprio paciente. Ou seja, existem coisas que só o indivíduo é capaz de compreender. Isso jamais poderia ser escrito na Idade Média ou na Antiguidade, quando não havia essa noção de indivíduo. Apesar de tudo, os humanos desprezavam a cultura medieval, considerada e primitiva. Para eles, a cultura medieval valorizava o ser humano foi produzida na antiguidade. Ou seja, eles buscavam valorizar tudo que foi produzido na Roma e na Grécia. Por isso, os humanistas estudavam tanto os filósofos, escritores e artistas da antiguidade. Eram sua fonte de inspiração. Entretanto, é incorreto dizer que os renascentistas imitavam os gregos e os romanos, afinal, tratava-se de outra sociedade com seus próprios valores. O imperador bizantino tinha herdado parte da cultura grega e romana antigas, mas em 1453 o Império Bizantino, ou o que havia sobrado dele, foi destruído quando os turcos otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla. Alguns sábios bizantinos fugiram então para o Ocidente com esses manuscritos antigos e ideias na bagagem. Foram recebidos com entusiasmo então pelos humanistas italianos.
O Renascimento começou na Itália e foi lá que ele alcançou o seu maior esplendor. É fácil entender. Nos séculos 14 e 15, o comércio marítimo com os árabes tinha enriquecido muitas cidades italianas. Além disso, os italianos eram herdeiros diretos da chamada Antiguidade Clássica, ou seja, das culturas romana e grega. Os moradores ricos das cidades, banqueiros, grandes mercadores e nobres, apreciavam apoiar financeiramente os sábios e os artistas, e por isso foram chamados de mecenas. Faziam grandes encomendas aos arquitetos, pintores, escultores e poetas, e por isso até hoje a Itália está repleta de grandes obras da arte renascentista. No século XIV, os pintores e escritores italianos ainda misturavam valores medievais com valores renascentistas que eles próprios estavam criando. Dessa fase foi o grande poeta Dante Alighieri, em sua famosa obra A Divina Comédia, onde ele descreve o inferno, o paraíso e o purgatório. O tema é tipicamente o tratamento é renascentista. Por exemplo, Dante ele não botou nenhum dos seus escritores gregos e romanos prediletos sofrendo no inferno, apesar de eles serem pagãos. Em compensação, lá nas profundezas, ele criou uma sepultura de fogo que aguardava nada mais, nada menos do que o Papa da época, Bonifácio VIII. E, na entrada do céu, em vez de um anjo, estava a amada falecida de Dante, sua musa eterna, Beatriz. O escritor Boccaccio deixou uma coleção de contos eróticos, o Decameron. São histórias engraçadas de mulheres espertas que traem os maridos, comerciantes, vigaristas e autoridades sem escrúpulos. Há uma valorização do hedonismo, ou seja, típica do Renascimento, isto é, a importância do corpo e dos prazeres terrenos. A astúcia individualista e o poder do dinheiro são apresentados como grandes forças, um grande retrato dos costumes da época e, quem sabe, de muitas coisas dos tempos atuais, ou seja, dos nossos tempos. O grande pintor do período foi Giotto. Seus retratos de santos reproduzem pessoas vivas em carne e osso que poderiam ser encontradas em qualquer esquina de uma cidade italiana. Para alguns historiadores, o século XIII de Dante, Giotto e Boccaccio tem mentalidade ainda predominante medieval, mas já existe uma mudança em relação aos séculos anteriores. Na verdade, não existiu uma ruptura total entre a visão do mundo medieval e a renascentista. As modificações foram graduais e nem sempre havia incompatibilidade entre elas. Basta você lembrar que a Igreja Católica, que defendia a integridade da filosofia escolástica, encomendou obras de arte aos pintores renascentistas. Como explica, então, por exemplo, alguns historiadores, que a arte, o novo realismo, o individualismo, demonstram que a Idade Média estava encerrada e que o mundo moderno havia começado. Bom, nos séculos XV e XVI, o Renascimento italiano atingiu a maturidade. São desse período pintores como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. A filosofia renascentista procurava substituir a visão transcendentalista medieval pela visão imanentista do mundo. Transcendental é o que está além da realidade terrena. Imanente é o que faz parte da vida terrena. Um exemplo da visão imanentista do Renascimento foi a obra do filósofo italiano Giordano Bruno. Ele dizia que o universo era infinito e que, portanto, Deus estava na própria realidade. Deus seria o universo inteiro. Essa visão religiosa é chamada de panteísmo. A Igreja não aceitou a difusão dessa ideia nitidamente anticristã. Giordano Bruno acabou traído e condenado à morte na fogueira. Na Idade Média, os homens heróicos eram santos e morriam por sua fé. Agora, os homens heróicos contestavam as autoridades e as tradições e morriam por suas convicções racionais. Na próxima aula, então, vamos conhecer um pouco sobre especificamente como o Renascimento ele se destacou em países específicos da Europa, como a Inglaterra, a Espanha, a França, a Alemanha, Holanda e outros mais, além também de discutirmos um pouco sobre a ciência e a tecnologia no Renascimento.